Sério, eu tenho o prazer, a honra de falar com o Fernando Uehara, que é de Música das Esferas, Miminho Baú. E, senhoras e senhores, eu vou aqui rapidamente descrever as funções de Fernando nesse curta. Nos créditos, ele está como diretor, roteirista, conceito visual e a direção de arte. Acumulou funções, Fernando, para fazer o curta? Não, na verdade, a gente é uma equipe bem enxuta, né? E como Imaginei. Falei brincando. exatamente. Na verdade, assim, a gente nunca se aventurou a fazer animação, nem sabíamos direito por onde começar. Tínhamos uma ideia, para você ter uma ideia, assim, eu não estava desde o começo do projeto. Quando chegou a mim, eu estava isolado no meio da pandemia. O meu sócio, né? Eu tenho um sócio, eu tenho uma empresa de design. Ele me ligou falando: Olha, você quer fazer um trabalho para mim? Manda aí. E foi assim que começou. Quer dizer, já havia uma discussão, né, entre ele e a outra pessoa, que é o César, é o Marco, no caso, meu sócio, e o César. Eles já estavam discutindo sobre o projeto e eu entrei, assim, um pouquinho, alguns segundos depois, vamos dizer assim. Mas assim, não é que acumulou, é que a gente vai fazendo Uhum. e essas coisas têm nome, né? Aí você ajuda um pouquinho Mas o assim, texto, aí te acredita com o roteirista, aí você faz um pouquinho de direção, aí também te acreditam, né? na verdade foi um trabalho bem coletivo, Isso, né? aí você O acaba sendo começo, coletivo e é, aí te colocam em vários isso. lugarzinhos. A gente fazia reuniões, como eu te falei, a gente estava no meio da pandemia, então a gente tinha poucos encontros, mas quando a gente se encontrava, a gente tentava discutir ao máximo a ideia, né? E eu respeitando o espaço deles, que tinha lá uma intenção já. E eu contribuí muito com a parte visual, de como seria isso, assim, né? Como seria o desenho disso tudo, né? Traduzir as ideias dele em desenho foi um trabalho meu. É uma coisa que eu gosto de fazer. Conheço desenhar uma expressão minha, assim, né? E falando em desenho, Fernando, como é que foi a escolha? Porque assim, eu vou definir, não sou desenhista, talvez a minha definição não seja adequada. Definiria, por exemplo, música como um 2D, mas ele é um pouquinho mais opaco, porque ele tem profundidade, mas não tem tanta assim, né? Porque eu até tenho no começo, eu falei, olha, isso eu sei fazer, que você botou os peixes humanos de bonequinho, ó, isso eu sei fazer. E eu queria saber dessa escolha É, de traço, porque me chamou muita tá. atenção. Como é que foi essa ideia? É, isso, isso é uma coisa bem legal. E é bacana você estar dizendo sobre isso, né? Porque eu acho que as pessoas assistem as coisas, gostam, não gostam, mas elas não percebem os detalhes, como você está fazendo. Eu sou uma delas que repara, assim como você. Eu gosto muito de desenhar e eu não tenho um estilo pessoal muito próprio. Como eu faço isso profissionalmente, eu adequo para cada situação uma coisa. Esse trabalho é nosso, né? Então eu tive muita liberdade para criar. Eu não queria fazer uma animação com aquele traço muito definido, dos contornos muito Uhum. delineados, eu queria uma coisa é, um pouquinho mais com texturas, né? Eu acho bacana colocar textura, além da cor, colocar uns chamiscados e tudo mais. Então foi uma construção assim de um universo gráfico, né? E- Então, eu fui aos poucos desenhando, eu vi muitas coisas, vi muitos desenhos animados, assim, trechos de desenhos, e cada desenho tem sua personalidade. Eu precisava procurar essa personalidade para o Música das Esferas, né? E foi um processo muito meu, assim. Claro que sempre com a aprovação da equipe. Ok, teve essa parte, mas aí conforme você vai assistindo curta, claro, ele é muito musical, né? O nome já mostra isso, mas ele tem umas coisas Uhum. meio já mais piradinha para fazer os sons, os designs, vamos dizer assim, do que a gatinha tá vendo, é meio louco. Como que foram as inspirações para chegar nessas formas diferentes que a gente vê no curta? Então, foi um processo engraçado, porque todo mundo acha que foi feita uma trilha primeiro, para depois a gente ilustrar o som, né? Na verdade, nesse primeiro trabalho que a gente fez, foi um pouco contrário. A gente ia criando esse universo todo, cenário, bichinhos, criaturas,
pensando já em coisas pré-estabelecidas. Olha, na verdade, foi essa ligação que eu recebi do meu sócio. Desenha o planeta percussão e umas criaturas. Desenha o planeta cordas, o que você imagina umas criaturas, mas sem dizer mais nada. Ele deu- E eu, bom, tá falando de música, tal, e comecei a explorar isso. Então, assim, algumas coisas você se inspira em bichos que você conhece, outras coisas, né, vem do nada, assim, você inventa. Foi muito livre, assim. Na verdade, quanto mais livre, mais difícil é, eu diria, né? Mas, ao mesmo tempo que foi bem como desafio, assim, porque a gente tinha prazos e tudo, né? Foi muito legal. Eu tive que sair de uma caixinha, né, que eu lido com no meu dia a dia, trabalho profissional, para uma coisa assim 100% criativa e eu sou o cliente meu, assim, né, no caso. Então, tem inspiração, como eu te falei, de coisas que existem, coisas que não existem. Foi uma viagem mesmo, foi uma viagem mesmo. E sonorizar tudo isso, porque por você tá fazendo um trabalho muito musical, você vai ter que colocar muito som. E como é que foi esse processo de Sim. captar, entender, de olha, não, pai, vamos colocar aqui, como é que foi essa parte? Então, eu acho que a gente pode definir esse projeto em times distintos, né? Existe uma grande direção que é a nossa, e como esse projeto tinha a música como elemento mais importante, nós tínhamos já trabalhado com um professor da Unicamp chamado José Augusto Manes, num documentário que a gente fez há muito tempo atrás. Ele é um maestro, ele é uma pessoa, um gênio de sonorização, desde a parte técnica como a parte criativa, né? Eu não conheço muito disso, mas a gente tem ele como uma figura assim que nos cativou muito no projeto anterior. Então, assim, primeira pessoa que surgiu na cabeça, principalmente do meu sócio, foi ele. Vamos trabalhar com o Manes. O Manes é o cara para fazer a sonorização. Ele vai entender o nosso projeto. E eu quero que ele dê a assinatura da parte de som. E foi isso que aconteceu. A gente chamou o Manes, explicamos todo o projeto, e ele quis ver desde os primeiros esboços, as artes, os coloridos, e ele formou um grupo de, de pessoas muito competentes, cada um na sua área, para também entender o projeto e eles davam a cada reunião que a gente fazia, eles davam um pouquinho dos drops. Olha, o que que vocês acham disso? O que que vocês acham daquilo? E cada vez que ele trazia, nossa, o projeto ganhava uma dimensão assim que eu não esperava. Realmente a parte da sonorização, ela deu uma tridimensionalidade que o desenho não tem, assim, né? Isso foi muito legal. Foi uma surpresa. A gente sempre tem um preconceito de eu acho que essa cena pode ter uma música ou um som assim. Vê uma outra coisa muito melhor, muito mais com outro olhar. Por isso que é bom trabalhar com mais pessoas, né? Porque não fica Hum. aquela coisa só do seu olhar. É legal quando você junta vários olhares, né? Isso foi muito rico o processo. E sempre foi uma ideia de roteiro desde o dia um, de praticamente ser só musical, não há uma fala, não, né? Claro que a gatinha podia falar em algum momento, mas né, porque é Na desenho, você verdade é pode gatinho. fazer o que você quiser. Mas sempre foi a É. ideia de ser só música o curto inteiro. Aham. Sempre foi assim desde o dia primeiro. Sempre, sempre foi. Isso vem também de uma experiência pessoal dos dois, né, do César e do Marco. Os dois tiveram a sensibilização pela música, assim, né? Quando muito crianças, cada um tem sua história, muito interessante. E talvez numa época que eles ainda não falavam, né? A música vem primeiro, né? Eu também estudei numa escolinha japonesa, em que a gente cantava, instrumentos musicais sempre à mão, não existia aquela coisa de você sabe tocar, você não sabe tocar, assim como para desenho, todo mundo desenhava. Então, acho que a música vem primeiro, e eu acho que nunca sentimos necessidade de contar verbalmente uma história, né? Eu acho que as coisas estão lá, cada um também interpreta da sua maneira, e sendo um desenho voltado para as crianças, era isso. A gente queria estimular as crianças a escutar, né? Eu acho que o propósito do projeto é bem esse. Por isso que a gente não tem muito.
não tem absolutamente nada, né, de fala, de texto, né? O gatinho, todo mundo fala gatinha, mas é gatinho. Se bem que é sem gênero também, não importa. Ele é um gatinho também inspirado em vários gatos que eu tive. E, e é isso, ele conduz essa primeira história, é ele que conduz, né, a narrativa. E, Fernando, já te agradecendo pelo tempo, indo para minha última pergunta, o curta ele foi disponibilizado, né, na internet, inclusive você está vendo essa entrevista, vou deixar o link para você quiser depois assisti-lo. Também era uma ideia de, não, vamos colocar no canal, vamos, né, disponibilizar para que mais pessoas assistam, ou de uma outra forma. Também teve essa ideia de, ou porque, sei lá, um parceiro achou interessante. Como é que foi essa parte, essa discussão de disponibilizar ele no YouTube? Olha, isso, na verdade, é até uma contrapartida, né, do nosso patrocinador. Aliás, graças à Petrobras, né, a Uhum. gente não conseguiria fazer esse projeto. Então, é assim, ele é um resultado de um edital em que a gente foi contemplado, né, e tem essa preocupação de ser acessível para todos, né. Então, no primeiro momento, a gente coloca a gente colocou numa plataforma, no YouTube, no caso, mas a gente também está praticamente colocando no ar um site desse projeto em que a gente vai ter outras coisas divertidas para as crianças, né? Para fazer download de uma cartilha. Tem a historinha de você clicar num baú e você vai ver como é que é esse sistema G, onde estão esses planetinhas, né? Que o gatinho que se aventura. Você pode ouvir um som dos planetas percorrendo, ficar olhando aquilo. É, e vai ter também o curta disponível dentro do site. Então, assim, não tem como não assistir, né? Uhum. Isso é o bacana também. Fernando, obrigado pelo tempo, obrigado pela entrevista. Lembrando Imagina, eu você que que está agradeço. assistindo, né, o vídeo aqui, tô deixando tudo aqui depois bonitinho nos comentários, pra você saber onde assistir curta, né, a minha crítica, o texto falando dele. Fernando, obrigado e parabéns pelo gatinho, pela sonorização, por tudo que foi esse projeto. Ah, legal, eu que agradeço, Bruno, a oportunidade e tá falando aí para todo mundo. Valeu. Valeu.